Irmãos queridos, nosso abraço fraterno, nosso boa noite, desde já antecipando nossa alegria imensa por vê-los mais uma vez na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Sejam todos bem-vindos, como se estivessem nas vossas próprias casas, gradativamente nos asserenando, esquecendo um pouco o mundo lá fora, porque agora nós vamos nos envolver com as coisas do espírito imortal. E isto requer realmente uma atenção redobrada. É necessário que façamos silêncio interior. Amanhã, 20 horas, iniciar-se-á em Pinhais, no Expo Trade, a 17ª Conferência Estadual Espírita. Para aqueles que não teremos a aventura de lá estar naquele local, porque ela começa amanhã às 20 e será concluída às 13 horas de domingo. Então é realmente uma estrutura fantástica que se move milhares de pessoas para que essa realização seja feita todos os anos, né? Para aqueles que não possamos ir a Curitiba, então, ou Pinhais, a tvsei.com vai passar. Nós vamos ter a imagem diretamente na web, então, de maneiras que nós poderemos, então, clicar lá, www.tvsei.com, vai ter um canal específico para, então, a 17ª Conferência Estadual Espírita. Poderemos assisti-la, abertura, como sempre, do nosso querido Divaldo Franco, e depois seminários e palestras com o Dr. Alberto Almeida, Dr. Haroldo Dutra Dias e a professora doutora Sandra Borba, né? Nível altíssimo, sem sombra de dúvida, vale a pena a gente participar na medida do possível. Nós temos a honra hoje de recebermos o nosso querido Ademir Francisco Weber, companheiro querido de muitos anos nesta atual existência, um denodado trabalhador do movimento espírita, tem a sua atividade principal no Grupo Espírita Fraternidade, na cidade de Toledo, e que nos serve a todos como um modelo extraordinário. Ademir, sempre que possível, que a sua agenda seja adequada, ele está conosco. Nesta noite ele vai nos trazer a provocação dos 3 batismos, né? Uma proposição muito interessante. Nós vamos fazer uma leitura introdutória, em seguida primeiro faremos a prece, depois a leitura introdutória e vamos ser conduzido então pelo nosso Ademir. Unamo-nos em pensamento, vamos orar. Senhor da vida, desperto, enfim, que agora estamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais. Num primeiro momento, um choque. Depois, gradativamente, chegamos até a resignação por compreender as razões da própria existência. Livre-arbítrio, Senhor, colocado em todos nós, para que façamos as devidas escolhas, tenhamos as experiências iluminativas e desabrochemos, enfim, o nosso potencial divino, para retornar ao vosso regaço, dia mais, dia menos, brevemente, um dia mais além, como seres humanos com capacidade extraordinária de ser autônomos, de tomar decisões e não mais machucar quem quer que seja. Que sejamos nesta noite mais uma vez iluminados, inspirados, amparados, bem como nosso facilitador, para que a mensagem que ele irá compartilhar conosco não fique somente a nível do intelecto, desça ao coração e se transforme em hábitos saudáveis. Abençoa a nossa proposição e se conosco, Senhor, todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso querido Francisco Cândido Xavier, homenageando a obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, escreve Justiça Divina, algo sublime. Separamos uma lição para a nossa primeira reflexão, porque depois o Ademir vai nos iluminar ainda mais, sem sombra de dúvida. Perdoados, mas não limpos.
Em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lanhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência, mas onde estivermos é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. A serpente carrega consigo o veneno que veicula. O escorpião guarda em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram, incondicionalmente, fulgindo nos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e evolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou convincente que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e da circunstância do crime é suplício cruel. Alhures, no nosso Evangelho de luz, que Jesus nos lega por amor e compaixão, um diálogo de João Batista com ele, não perfeitamente, mas me lembro mais ou menos as palavras. João diz ao povo: eu vos batizo com água, porém virá aquele do qual não sou digno de atar as sandálias, que vos batizará no fogo e no Espírito. Os 3 batismos, algo realmente interessante de nós prestarmos atenção, a partir de agora que o nosso Ademir vai nos conduzir nessa iluminação. Portanto, vamos ouvi-lo. Meus irmãos, é motivo sempre de alegria quando temos a oportunidade de retornar a essa casa, agora bonita, né? Mais ampla, mais confortável, né, Vanim? É muito bom, mas temos que melhorar sempre. E é claro, estamos rogando ao Cristo que abençoe-nos, a fim de que estas reflexões que nos propomos nessa noite discutir, abordar, venha contribuir em nossa caminhada. A doutrina espírita, como nós observamos, como aprendemos com Allan Kardec, ele denominou esse conjunto de informação como sendo o Espiritismo. Quer dizer, espírito mais ismo, que quer dizer doutrina dos espíritos. Vez que outra, ainda nos dias de hoje, nós observamos pessoas argumentando, questionando: o Espiritismo é religião? Um dia destes, em nossa cidade, num programa de rádio, onde nós estávamos dando entrevista, a um locutor que se diz espírita, ele se confessa espírita,
por isso a nossa surpresa, ele fez a observação dizendo: nós sabemos que o Espiritismo não é religião. Que forma, que contribuição a doutrina traz para a humanidade? E eu me surpreendi com a observação dele, né? Como o sujeito se diz espírita e vai dizer que, no seu entendimento, o Espiritismo não é religião? É claro que tivemos que corrigir de imediato, né? Lembrando que o Espiritismo é religião, sim. Aliás, é a religião natural. Não existe nenhuma outra no mundo com estas características de estar em a natureza. Não é uma doutrina produto da ideia de alguém, do pensamento de alguém. Não é o pensamento de Allan Kardec, não é a ideia dele. Ele nunca ambicionou no seu programa de vida fundar, criar uma religião. Ele, quando na Terra, teve notícia da existência dos espíritos e passou a observar estes fatos. Desta forma, surge o Espiritismo, que é o resultado das observações dele. Logo, não é a doutrina de Allan Kardec. Quando fala-se, eu estudo o kardecismo, para quem entende, uma forma carinhosa, perfeitamente. Mas não é dele as informações, e sim dos espíritos que comandam, que coordenam os benfeitores da humanidade. Disse que é uma religião natural, porque são fatos observados em a natureza e revelado aos homens. Então, quando fala-se que é a terceira revelação, está corretíssimo. Nós não podemos criar a verdade, não podemos inventar a verdade. Se a doutrina espírita tivesse sido criada por alguém, ela seria uma mentira. Se tivesse alguém inventado o espiritismo, seria uma mentira. Porque nós podemos, ao dar um testemunho diante do juiz, revelar fatos que nós vimos. Então eu estou revelando. Eu não posso criar um fato, criar uma verdade. Porque quando eu crio, deixa de ser verdade. Porque daí é a minha visão, é a minha informação. Então o espiritismo não é uma doutrina personalista, não está calcada sobre os pensamentos de um homem. Não. É dos espíritos de toda a humanidade. E nós, sendo a doutrina espírita a verdade, porque ninguém tem interesse, ninguém ganha em divulgar o espiritismo, a não ser que haja pessoas desonestas, mas aí não estão a serviço de Jesus, é necessário que nós buscamos entender, a fim de libertarmos-nos das fantasias. É o Cristo que recomenda que nós busquemos o conhecimento da verdade, a fim de que ela nos faça livre. E nós observamos muitas pessoas presas a fantasias. No caso do batismo é uma. É compreensível quando na infância da humanidade, que nós, à semelhança das crianças, precisamos de figuras, precisamos de coisas que nos causam, que nos impressionam, que nos tocam, a fim de que a gente consiga valorizar mais. Mas à medida que vamos crescendo, temos que ir nos libertando. Porque enquanto nós acreditamos que estamos salvos, que somos melhor que os outros, porque alguém colocou água na nossa cabeça de uma forma ou de outra, não há por que nós nos esforçar para melhorar. Se já estamos salvos, para que é que eu vou respeitar, compreender, ajudar outros? E muitos casos de pessoas que mergulham no vício, na droga, é porque o problema deles já está resolvido. Não há necessidade da vigilância contínua e constante, aquela recomendada por Jesus. O nosso irmão Vani citou os 3 batismos, que é de João Batista. Faz ser necessário que nós trouxemos o texto na sua íntegra, a fim de que a gente consiga entender melhor, analisar, observar junto aos senhores. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, pois é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma veste de pelo de camelo e uma correia em volta da cintura, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre.
Então ia ter com ele o povo de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a circunvizinhança do Jordão. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Mas, vendo João que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não digais de vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, convidando-vos ao arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno de atar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. A sua pá ele a tem na mão. Ele limpará bem a sua eira e recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Tecnicamente, quando nós nos atemos ao texto, ao que está escrito no texto, o batismo de água já acabou há 2000 anos atrás. Porque João Batista afirma categoricamente: eu vos batizo com água. Aquele que vem depois de mim vai batizar-nos de outra forma. E aí ele vai falar do batismo do fogo e do Espírito Santo. Se somos batistas, correto, temos que fazer o que Batista fez. Somos seguidores de João Batista, caso nós o fôssemos. Mas se nós somos cristãos, cabe-nos adotar Jesus como nosso mestre e fazer o que Jesus fez. Jamais querer fazer o que fizeram com Jesus, porque fizeram com Jesus muita coisa não muito agradável. Se for fazer com o nosso filho o que o povo fez com Jesus, vai ser uma tragédia. Ah, mas Jesus foi batizado. Sim, mas fizeram também outras coisas, foi agredido, mataram ele de uma forma monstruosa, foi tratado como se fosse um bandido dos mais perversos, a forma como ele foi tratado pelo povo na terra. E não queremos isso, claro, o que o povo fez a Jesus. Mas devemos fazer o que Jesus fez. E curiosamente, nós não vamos observar em toda a vida de Jesus na terra, nunca em nenhum momento ele batizando alguém com água. Jamais. João Batista sim tinha esta prática. E João Batista era um gênio. Lembramos que ele era primo de Jesus, corria, brincava na meninice junto com Jesus. João Batista, filho de Isabel, primos, e se reencontram quando adultos no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, em função do que o povo judeu a que Jesus fazia parte precisava identificar quem era o Messias, a fim de poderem ver e acreditar. Então Jesus, conforme as promessas e o programa pré-estabelecido no Antigo Testamento, ele fez questão de cumprir aquela trajetória, a fim de melhor beneficiar o povo que estava com ele. João Batista, vejamos que ele não perdeu a cabeça por coisa à toa. Ele não tinha, como se diz, papas na língua. Ele falava de forma muito direta, agressivo nas palavras. E as pessoas que procuravam, pessoas que o buscavam para ser batizados com água, acreditando que com isso alcançariam uma condição melhor de vida, prestamos atenção à forma como ele se dirige a essas pessoas. E por isso ele foi decapitado, certamente. Claro que há teses que, em função de encarnações anteriores, ele ter decapitado várias pessoas, contribuíram para que ele sofresse também essa morte cruel da decapitação. Mas a forma dele falar, raça de víboras, dirigindo-se aos poderosos que o buscavam: quem vos recomendou fugir da ira vindoura? Vejamos que ele está falando isso antes de Jesus se projetar, antes de Jesus se destacar como sendo o grande Messias. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Vejamos, mostrar quem nós somos. Quando nós cometemos o crime, nós mostramos quem nós somos. Como bem leu o nosso irmão Vanim na mensagem inicial.
perdoados, mas não limpos. De que forma nós podemos nos tornar limpos? Dando frutos de arrependimento, mostrando que nós já não somos mais aquele ser, aquele cafajeste, aquele canalha, aquele criminoso, aquela pessoa que se compraz para a desgraça dos outros. Quem vos dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não digais que temos de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Lembramos-nos Chico Xavier lendo a obra de Ramiro Gama, um dos biógrafos de Chico Xavier. Narra ele que um dia Chico estava orando, estava ele no início das suas atividades, escrevendo livros, editando várias obras, e natural que na época os problemas de uma pessoa que se projeta da forma como ele se projetou a nível mundial seriam muito maiores do que nos dias de hoje. E ele estava orando à noite, antes de dormir, já há 40 minutos que estava orando, rogando ao Pai que o abençoasse, que o ajudasse, que o socorresse nas suas necessidades mais prementes, que era o interesse da humanidade na divulgação da doutrina espírita. E já fazia 40 minutos que ele ali estava orando, quando aparece Maria João de Deus, sua mãe desencarnada, e diz: Chico, é verdade, é necessidade de orar, sim. Você já está orando há um bom tempo. É necessário que nós pedimos ao Pai que nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê força para as dificuldades do dia. Mas você sabe, né, Chico, que Deus pede que nós também façamos alguma coisa, não é mesmo? Você está lembrado? É claro que estou. E ele começa a delinear algumas do que Deus pede que nós façamos. Que façamos o bem ao outro, que perdoemos, que façamos a caridade, que ajudemos, que tenhamos paciência, cooperemos. Foi desfilando algumas das virtudes que devemos ter, ou tarefas que devemos fazer. Então Maria João de Deus disse para ele: então, Chico, nós devemos orar, sim, mas nós fazemos o que Deus pede que nós façamos, e Ele pede e Ele faz aquilo que a gente pede que Ele faça. Não fica bom assim, Chico? E aí então ele continuou no continuar da sua vida sempre a orar, mas procurando fazer também aquilo que Deus espera e pede que a gente faça, a fim de que Deus, faça aquilo que a gente pede a Ele que seja feito. Então, quando nós buscamos mágicas, descobrimos que devemos dar frutos, devemos mostrar, a fim de que a gente possa fugir da ira vindoura a que João Batista se reporta. A ira vindoura são as consequências, né? O sofrimento, demonstrando a lei de ação e reação. Fazemos o mal, vamos sofrer as consequências. E a única forma existe de nós diminuir, combater o mal com o bem. O mal que está em nós vamos eliminando através das ações no bem. Quando nós vamos observar a questão do batismo da água, do fogo e do Espírito Santo, o batismo da água, como nós observamos, está lá atrás, já passou. O Evangelho, o Novo Testamento, combate de forma muito direta o batismo da água. Nunca ninguém viu na história do Evangelho nenhum apóstolo de Jesus batizando alguém com água. Não existe. Muito menos Jesus. Ele não faria uma coisa destas, porque estaria enganando as pessoas. Enganando, sim. Dizer que o fato de eu colocar água na cabeça, mas essa é uma água benta, é uma água divina. Ora, o que não é divino no planeta Terra ou no universo, se tudo feito por Deus, tudo passou pelas mãos de Deus, tudo é criação dele. Então seria iludir,
enganar. Então nós vamos observar, vamos buscar entender agora o que significa o batismo, batizar com o fogo. E para isso nós vamos ver um outro texto, depois nós vamos voltar neste, a fim de que a gente se atenha ao batismo. Aqui nós temos, em Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36, uma coisa muito interessante. Jesus fala, Mateus registra: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim trazer a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Essa passagem, ela é muito intrigante. Jesus veio fazer uma coisa destas. Onde está a lógica disso? Pensemos só. O homem amor, o príncipe da paz, em si buscamos algo que demonstre a grandeza de Jesus, e nós não vamos conseguir conciliar alguém que veio trazer isto, trazer a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Bem, aí tudo bem, né, Vani? Essa deixa, né? Tá. Enfim, nós vamos observar a dificuldade para nós entendermos uma situação destas. E aí João Batista, o batizador do Vale do Jordão, vai dizer que aquele que viria depois dele, que se refere a Jesus, traria o batismo do fogo. O batismo é um teste, uma prova pela qual as pessoas passam. O sujeito que se prepara para ir à guerra, e na primeira batalha ele vai passar pelo batismo, pelo teste, para ver se ele foi ou não aprovado, ver se de fato ele aprendeu, se ele adquiriu maturidade. Então o batismo de fogo a que Jesus se refere é exatamente este: nós estarmos frente a frente com o inimigo, passando pela prova de ter que amar, de ter que respeitar, estando junto com ele. Então o batismo de fogo a que Jesus se refere, o que João Batista se refere e Jesus faz alusão nessa passagem, é exatamente a reencarnação. Quando nós viemos para a terra e temos agora a responsabilidade de conviver com inimigos do passado. É por isso que ele disse que ele veio para que isso pudesse acontecer. E isto só pôde acontecer em função da vinda de Jesus na terra. Ah, mas a reencarnação existe. Muito antes de Jesus sempre existiu a reencarnação, sim. Mas antes de Jesus, ninguém tinha por que amar o seu inimigo. Só depois de Jesus, quando os povos, vai dizer o Evangelho segundo o Espiritismo, ouviram a palavra amor da boca de Jesus, eles estremeceram. A partir do momento em que Jesus veio à terra e lecionou o amor, a humanidade estava apta, aqueles que o ouviu, aqueles que ouviram Jesus, estava apta agora a conviver sobre o mesmo teto com inimigos do passado, a fim de que pudesse ampliar agora os laços de fraternidade, porque até então matar inimigo era lei, era normal. Atinha-se a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Não havia por que tolerar, não havia por que perdoar. E aí vem Jesus e diz que nós somos uma só família, que nós somos irmãos e que devemos perdoar. Na simbologia, ele vai dizer a Pedro 70 vezes, 7 vezes, querendo dizer infinitamente. E quando fala-se em perdão, as pessoas justificam, mas fulano não merece o meu perdão. O perdão, conforme bem disse o nosso irmão Vanim, na sua leitura, beneficia apenas nós. Quando eu perdoo, eu me limpo. O sujeito que é perdoado continua sujo. Porque se eu denigrei a imagem, se eu feri o outro, é porque eu estou com essa imundícia. Eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. E se eu conspurquei, se eu traí, porque esses valores aqui eu detenho em mim. O outro que me perdoa, ele limpa-se. Agora eu, perdoado,
mas ainda estou com a imundícia no meu coração. Então, quando eu perdoo, de forma alguma eu estou premiando, eu estou beneficiando o ser perdoado. Não, ele continua sendo criminoso, ele continua estando sujo. Só ele poderá limpar-se, ninguém poderá fazer isso, nem Deus. Porque nas suas leis, ele deu-nos a liberdade, porque ele quer que nós sejamos felizes, e não há como nós sermos felizes na marra, não há como alguém, ou mesmo Deus, ser feliz por nós. É uma iniciativa nossa. É por isso que Jesus, estando à terra e dando exemplos extraordinários de dignidade, ele chega a dizer, ao final da sua tarefa: aquele que quiser, tome a sua cruz e siga-me. É como se ele mostrasse a felicidade e dissesse: gente, o caminho é por aqui. Renuncie a si mesmo. Ele disse isso antes, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então a renúncia que nós temos que abrir mão, ou que nós temos que renunciar, é isso que nós temos. Eu tenho direito, não, nós temos obrigação de fazer o bem ao outro. Quanto aos nossos brios, nosso orgulho, essas coisas, tudo isso são resquícios que nós temos que abrir mão, enfim, em benefício da felicidade geral. Então, com a vinda de Jesus à terra, quando descobrimos que a segunda revelação, a terceira, a doutrina espírita, que nós somos todos filhos de um só Pai, que devemos amar. Então este foi um marco extraordinário. Até então era conveniente que reencarnassem na terra apenas famílias espirituais. Por isso nós observamos o afeto, a ligação afetiva extraordinária que nas famílias antigas naquela época tinham. E depois, nos dias de hoje, a gente fica intrigado: como é que pode, dentro da família, um irmão contra o outro irmão, um pai contra o filho, um filho contra a mãe, a ponto de matar o pai, a matar a mãe, em busca de algum benefício qualquer material? Sim, Jesus veio para que isso pudesse acontecer. Por que razão? Porque a única forma de nós tornarmos amigos daqueles que no passado lesamos, roubamos, fizemos o mal, é conviver lado a lado, estando junto sob o mesmo teto. Porque ódio, amor, tanto uma coisa quanto outra, não se improvisa. Não é uma coisa que, quando sentimos por alguém, a não ser que sejamos já espíritos celestiais, isso tem uma história, tem uma raiz. Então, quando eu amo ou quando eu odeio, tem uma razão. Convivendo, não há como nós deixar de ver Deus no outro. E através do convívio sobre o mesmo teto, nós vamos aprendendo a amar. Então todos nós, invariavelmente, estamos nós na família que estamos, é o melhor lugar do mundo, do universo, vamos ampliar isso, para nós poder ser felizes. Com quem estamos convivendo? Ah, mas eu sou muito infeliz no meu casamento, minha mãe não me compreende. É o melhor lugar do mundo. Faça o melhor. Disse Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Conquiste, ame, dê motivo para ser amado. E nós vamos esforçando-nos. Então este é o batismo de fogo. É o teste, é a prova, a fim de que nós possamos receber o título de sermos aprovados e poder subir um degrau a mais na escala evolutiva. Não é fácil, mas vale a pena. Aquele que perseverar, alcança. Voltamos um pouquinho para nós lembrar do batismo do Espírito Santo, né? Então, o batismo do fogo é este teste. Lembramos que a dor, que é esse batismo de fogo, que as dificuldades, foi patrimônio, sempre esteve conosco. Mas a partir de Jesus, nós podemos agora avançar para poder resolver problemas. Porque se a pessoa pensa que o fato de ter inimigos no mundo espiritual não há problema nenhum, há problema sim. Porque é no mundo espiritual que a coisa ferve. Na terra, tudo é muito light. Na terra é o faz de conta. A vida na terra não retrata a nossa realidade.
Por isso a gente esquece. Quando reencarna, esquecemos para poder conviver de forma mais sociável, junto a inimigos do passado. Não lembramos o que um fez para o outro. Caso contrário, a convivência seria impossível. E se nós conquistarmos esse afeto nessa existência, ao retornar, já estaremos numa condição melhor. Caso contrário, ao retornar, vamos assumir a nossa realidade. Eu sempre cito, em alguns casos conhecidos, já citei aqui, eu acho já uma dezena de vezes, mas devo citar ainda mais, com a de hoje, mais alguma dezena, né? O caso de André Luiz, médico extraordinário, que via na Terra num conforto extraordinário. E ele próprio vem biografar a sua vida no mundo espiritual, quando ele fala da sua condição, da forma como ele chegou no mundo dos espíritos. Vivendo quase 10 anos num lugar fétido e imundo, onde a água que ele tinha que diminuir a sede era barrenta, tinha que sorver lodo para diminuir a sede. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém para fazer cafuné, não tinha ninguém para dizer: meu filho, tem um agasalho, nada, não tinha nada. E na Terra ele tinha filhos que faziam carinho a ele, a esposa, amigos, dinheiro, tinha tudo. Aqui na Terra era a fantasia. A realidade ele conheceu ao chegar no mundo espiritual. Em função do tipo de vida que ele teve aqui, que não deu devida importância àquilo que ele poderia e deveria ter feito. E desta forma também nós vamos encarar a realidade. Se vamos ter que sorver lodo, eu não sei, né, Vanim? Mas se precisar, nós vamos ter que enfrentar, porque não tem para onde correr. O mundo Deus fez redondo, não tem nem canto para se esconder, não tem para onde correr, né? Então nós vamos ter que assumir a bronca, como diz a meninada. Então, a vida na Terra, nós temos todas as facilidades aqui para sermos felizes. Deus nos coloca convivendo com essa pessoa difícil, porque esta pessoa é o caminho para o céu. Esta pessoa nós temos que conquistar quando está no meio familiar, maiormente quando está próximo da gente. E aí nós vamos aprendendo a fazer dele o nosso trampolim, nossa catapulta para as esferas superiores. No batismo do Espírito Santo é a mediunidade. O batismo do Espírito Santo é a mediunidade. Nós vamos ver em Atos capítulo 2, sendo narrado quando os apóstolos ali estavam reunidos na Palestina, e eles passaram a falar, por ocasião da época havia o recenseamento, e estavam ali reunidos povos de todo o planeta Terra, segundo a narrativa das Escrituras. E os apóstolos, Jesus viu, óbvio, naquele momento, uma oportunidade de ouro, para que o Evangelho alcançasse grandes distâncias, porque aquele povo que ali estava de terras longínquas, iriam levar a mensagem, as informações colhidas ali ao seu povo. E os apóstolos começaram a falar em línguas que eles jamais haviam ouvido falar, na língua daquele povo. E narra-se que foi visto sobre a cabeça dos apóstolos uma como que chama, uma língua de fogo, que seria então a descida do Espírito Santo, a mediunidade. A eclosão da mediunidade, da xenoglossia, da mediunidade ou da poliglota, onde o médium, todos os médios têm essa capacidade, nem todos têm a facilidade, porque depende das informações que o médium tem na sua memória espiritual. Tem a ver com reencarnações passadas. Mas quando ele tem os clichês mentais, vem um espírito que fala o alemão, fala o japonês, fala a língua que for, e ele mesmo nessa encarnação, sem nunca ter ouvido, conhecer absolutamente nada daquela língua, fala na língua pátria do espírito que se comunica. Coisas, fenômenos que hoje a gente vê perfeitamente natural. Então essa descida do Espírito Santo vai demonstrar a nossa maturidade. Poucas pessoas hoje têm essa capacidade, essa maturidade. A mediunidade é uma coisa ainda muito, de forma mais clara, mais expansiva, ainda é rara. Por que será? Se os espíritos à nossa volta, aos montes, diz-nos Paulo, que estamos acotovelando-nos a eles, a nuvem de testemunhas à nossa volta, e os benfeitores
através da obra espírita, Chico Xavier, vem informar-nos que eles estão à nossa volta, onde quer que a gente vá, na rua, em casa, no trabalho. Por que será que a gente não consegue vê-los e manter o equilíbrio? Em função dos nossos defeitos ainda de caráter, da nossa imperfeição, porque veríamos coisas não muito agradáveis, em função daqueles que estão próximos da gente. E aqueles que veem têm que ter uma ginástica, um exercício extraordinário, para não se desestabilizar emocionalmente. Não é incomum o sujeito chegar no centro espírita apavorado, porque está ouvindo voz, está vendo, não consegue dormir, sai do corpo à noite, quando vai dormir não consegue voltar, quer gritar, quer acordar, não consegue, aquela coisa toda. É pressão que os espíritos das trevas estão fazendo, cutucando-nos. E aí a gente tem que se batizar no batismo do Espírito, aprender, conhecer, amadurecer e poder, até o dia que a gente consegue ver os espíritos, ajudá-los, ser bom, sentir-se amparado, protegido, vendo-os, sem se desequilibrar, sem se apavorar. Meu Deus, estou vendo um espírito. Ontem uma senhora conversando comigo, diz assim, chegou no centro espírita chorosa, que estava vendo espíritos. E eu falei, graças a Deus, minha irmã, porque se você vê, é bom. Imagine uma pessoa que chega no centro espírita, o sujeito chega cego, Ademir, não estou vendo nada. Se eu falar graças a Deus, o fato de você ser cego é ruim, né? Então se ele está vendo um pouquinho mais do que a gente vê, já está no lucro, né? Já é bom. Então o fato da pessoa ver, só vê o que existe, você não pode ver o que não existe. Agora nós vamos nos fortalecer, entender, adquirir estabilidade emocional, para poder ser útil a esses espíritos. Porque a obsessão é sempre uma via de duas mãos. O sujeito vem, nos perturba, e a gente perturba ele com aquilo que a gente tem de bom, porque também é uma perturbação. O sujeito está no crime, no mal, e a gente manda coisa boa para o sujeito, ele fala, poxa, o Ademir está me fazendo mal, não vou mais ficar com ele, e vai embora, pronto, resolvido a desobsessão, né? Fácil assim. Então nós não precisamos ter medo do obsessor, basta nós viver no bem, agir no bem, que o obsessor, se quiser ficar conosco, vai ter que entrar na nossa, né? Agora se a gente entrar na dele, aí é claro, problema gravíssimo, né? Vamos em frente, que temos uma outra para nós poder entender essa questão. Vimos aqui essa parte que Jesus vai falar. Agora nós vamos encontrar que Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, vai dizer: porque o Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então Paulo está falando isso, né? Jesus não mandou ninguém, não mandou ele para batizar, jogar aguinha na cabeça, mas para evangelizar, e não apenas falando, porque falar até papagaio fala, gente, até eu falo, né, Vaninho? Fazer, viver, vivenciar é a diferença. Então veja que a época já se dizia da importância de fazer. Vamos mais uma situação. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Atos capítulo 19, versículo 5. Este ouviram é fundamental importância. Jesus, quando falava nas suas pregações, invariavelmente, ele usava uma frase assim: ouçam os que têm ouvidos de ouvir. É claro que todo ouvido é de ouvir, mas ele chamava atenção para alguma particularidade. Por isso nós vamos encontrar aqueles, e os que ouviram, os que entenderam e viveram, passaram a viver, foram batizados, quer dizer, foram promovidos, tiveram condições de alçar voos mais altos, crescer, ter contatos com espíritos outros. Aqui nós temos uma narrativa, está em Atos capítulo 19, muito interessante. Porque tudo isso aqui nós estamos encontrando no Evangelho, tá, gente? Que nem nessa passagem anterior aqui que nós observamos, vamos chamar a atenção, né? Paulo, quando escreve aos Coríntios, é o Evangelho, Novo Testamento. Se disser que, não, Ademir está combatendo o batismo. Não, é o Evangelho, nós apenas estamos comentando o que está escrito no Evangelho. Jesus, à época, já se preocupou em que as pessoas não alimentassem fantasias. Quem vai atrás de fantasia pode ir, não há nenhum problema, mas ainda está na condição da infância, da sua infância intelectual ou espiritual. Paulo, estando em Éfeso,
E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste o Espírito Santo quando professastes? Eles responderam: não, nem sabemos que existe Espírito Santo. Que batismo então recebestes? Continuou Paulo. Retrucaram eles: o batismo de João. Paulo então acrescenta: João batizou com água, convidando o povo ao arrependimento. Eu vos aconselho em crer em Jesus, que veio depois dele. Havendo Paulo em seguida posto as mãos sobre a cabeça deles, implorou a descida do Espírito, o que se verificou logo após, pois os batizados começaram a falar em diversas línguas e a profetizar também. Isso não está na doutrina espírita, está no Novo Testamento, que as pessoas, as várias religiões têm que estudar, entender, para compreender tudo isso. Então, o que é receber o Espírito Santo? Receber o Espírito Santo. Eu sou um espírito quase santo, Vani, quase santo, né? Mas todos nós somos espíritos e nós nos santificamos através dos nossos atos. Através do bem que a gente faz, nós vamos adquirindo valores naturais, que está em a natureza, está ao nosso alcance. Natural porque não há nenhuma pessoa em que Deus tenha estabelecido um limite. Fulano só pode crescer até aqui, não pode avançar. Não, Deus não estabelece ponto de parada em nosso crescimento. É nós que decidimos quanto que eu vou crescer. E somos nós que determinamos a velocidade desse crescimento. Por isso, interesse nosso em fazer o bem, pois que felicidade está atrelado ao fazer o bem. Diz-nos o Espírito Emmanuel que felicidade é retorno. Daquilo que eu faço, eu tenho o retorno. O bem que eu faço ao outro é que nos faz bem, é que nos faz feliz. Então, o Espírito Santo são os espíritos comprometidos com o bem, que se santificaram através da ação no bem, e esses são o Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer, né? Lembrar que João convidou o povo ao batismo da água, propondo a eles o arrependimento, mas que ele aconselha que a pessoa creia em Jesus. Creia em Jesus, você deve seguir Jesus, não João Batista. E ali ele impôs as mãos, tecnicamente deu o passe, acelerou o processo certamente nas suas ondas mentais, a fim de que a mediunidade eclodisse, e por esta razão ele começou a falar em línguas. E se hoje, para a gente falar em inglês, né, no meu caso, que o português já é uma tragédia, agora imagine falar outras línguas, eu nem me atrevo. Um dia desses, por necessidade, nos matriculamos numa escola de alemão. Que tragédia, gente, né? Primeira aula, quase me suicidei, não é possível, né? E o povo ainda consegue se entender o que estão falando, né? Então, eu decidi procurar entender primeiro melhor o português. Mas, como que o sujeito vai falar em várias línguas, sendo que para a gente aprender uma língua nova leva anos, e instantaneamente começou a falar em línguas diversas. Está errado o Evangelho? Não, está certo, foi assim mesmo, porque outro espírito de outra língua veio, conectou-se a ele, ligou-se a ele e falou através de suas cordas vocais. Mediunidade, problemas, situações estudadas de forma muito comum na casa espírita. No livro Consolador, o Espírito Emmanuel vai dizer: longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação do fetichismo da Igreja Romana, que se aproveitou dos símbolos evangélicos para a chamada venda dos sacramentos, o espiritista deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a Ele confiada no instituto familiar, compreendendo, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Está no livro Consolador, mostrando como que nós vamos salvar o nosso filho. De que forma que eu vou salvar meu filho? Educando ele. Não salvo o filho jogando água na cabeça.
né? Eu sei, quando era criança, quando eu era jovenzinho, não sei se hoje talvez ainda haja, uma criança recém-nata que ficasse doente, era um horror. Meu Deus, não foi batizada, a gente tinha que correr a batizar o sujeito, porque senão ia para o inferno. Imagine Deus, se o sujeito é filho de Deus e Deus vai mandar o filho dele para o inferno, o que nós temos que ver com isso? Se Deus, que é Deus, faz isso, né? O que é que nós vamos fazer com os nossos filhos? Vejamos a tragédia que seria a gente alimentar esse pensamento. É claro que nós estamos na sociedade, mas se eu não batizar meu filho, depois ele vai casar na igreja X, na igreja Y, como é que fica? Daí não vai ser possível? Ora, por que ele não casa na doutrina espírita? Por que nós temos que ir, né? Afinal de contas, o que vale é o casamento no civil. Isso no documento. Mas eu tenho visto muitas pessoas morrerem, casais, registro de nascimento ficou na terra, não levaram junto, porque fica na terra, é matéria. E o casamento continua sendo válido no mundo espiritual, mostrando que quem valida uma ação é a palavra empenhada. Não é o fato de pessoa ter se separado que resolveu o problema. Não, continua o vínculo, continua ligado, continua o débito. Nós só nos casamos através da palavra empenhada. Não é o papel que vale. Para Deus, não. E para nossa consciência também não. Casar perante Deus em qualquer lugar. Deus está em toda parte. Ora, então toda parte é o lugar para casar. Porque afinal de contas a gente casa-se todos os dias. Ou separa-se todos os dias. Quando a gente vê um edifício que caiu, tombou, desabou o edifício, às vezes anos, décadas, às vezes começou as suas bases a ser corroídas por bichinhos, por cupins, alguma coisa semelhante, e foi desestabilizando, e um dia o edifício cai. O edifício caiu tal dia, mas começou a cair quando? Então os casamentos, nós estamos sempre casando, afinando-se, ligando-nos, ou estamos separando-nos dia após dia. Não se conclui, casei, assinou o papel, não. Dia a dia estamos casando ou estamos descasando, estamos distanciando-nos. Desta forma, nós vamos entender que respeito com todas as religiões, com suas práticas, mas não somos nenhum capacho, né? Está na hora da gente também exigir respeito para conosco e buscar e levar as pessoas a entender o Evangelho. Mas eu quero casar perante a igreja. Então tem que buscar alguém da igreja. Agora, se você quer casar perante Deus, qualquer lugar pode casar. O batismo não é uma credencial, o fato de alguém ter colocado água, são práticas criadas por um grupo de pessoas, mas que não tem nenhuma chancela de Jesus, nem do Evangelho, e muito menos de Deus. Aqui temos Maria Dolores para encerrar nossa fala, ela dizendo: alma querida, por vezes no conforto que te asila, exclama de voz tranquila, quase sempre a perguntar: que posso fazer no mundo com legítimo proveito, se tudo parece feito com tanta luz a brilhar? E contentas-te fitando no esplendor que te entrosas as máquinas primorosas na escalada de apogeus. Sabes que tudo é progresso sob vantagem em bando, e tens razão afirmando que a vanguarda vem de Deus. Mas no caminho enfeitado em que o cérebro procura os ápices da cultura, na elevação a transpor, ante a força que te exalta, lembremos a alma querida que Deus também pede a vida, esperança, paz e amor. Ao lado de tanto brilho no campo em que te renovas, olha a fieira das provas nas mágoas em que se vão. Os companheiros que trazem sobre a névoa que os invade a dor da necessidade e o frio do coração. Junto à penúria que chora, pensa no lar em tumulto, medita no pranto oculto dos que padecem a sós. Procura sentir de perto a luta que te acompanha e perceberás a montanha das grandes dores sem voz. Raciocínio sem amor pode ser o mais profundo desequilíbrio do mundo em trágico frenesi. Alma boa, não perguntes
Confia, trabalha e ama. Eis que a terra te conclama. O Cristo espera por ti. De Maria Dolores, Chico Xavier, o médium, as reflexões para a noite de hoje, para que nós busquemos sim esse batismo de fogo, que de fato é uma prova de fogo a que nós devemos aprender a amar, a fim de também podermos ter esse batismo do Espírito Santo, que significa ter junto conosco sempre os Espíritos Santos como nossos companheiros no caminhar do dia a dia. Muito obrigado.